Quando eu era criança, eu não sabia onde que ficava o purgatório. Eu sabia que o céu era lá em cima, o inferno era lá embaixo e o purgatório. O purgatório era a terra. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu caí na cadeia, eu vi que lá era o purgatório. É o purgatório da alma, da pessoa, analisar o que ela faz quando ela sair. A alma está espedaçada. Então, a reconstrução do indivíduo, ele tem que ter objetivos. Porque eu só consegui tirar tudo isso lá dentro porque eu tinha um objetivo. Eu sempre fui de andar sozinho. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, nós vivíamos pela rua porque não tinha quem cuidasse da gente. Eu comecei a me envolver no tráfico, eu tinha 19 anos. Eu estava trabalhando na 3 esquinas em São Miguel vendendo crack. E já faltava 10 minutos para me sair do meu horário. A polícia estava me vigiando lá. Aí eu entreguei uma droga pro moleque e na hora que eu vinha voltando assim, eu já vi os carros vindo. Eu tinha que acordar 10 horas da manhã, né, isso naquela época, acordava dentro de um local onde se vendia droga, minha mãe estava trabalhando, ou eu vendia droga ou eu não almoçava meio-dia, então quer dizer, já era necessidade. Só que aí chega uma hora que aí já pega, a polícia pega aqui, pega ali, já fiquei um pouco mais conhecido na região, aí foi onde conheci algumas pessoas também, aí começamos a roubar. Eu levava carro para o Paraguai. Fui eu que ajudei a implantar a remissão de pena no sistema carcerário brasileiro. Não teria motivo a me tornar um dos maiores traficantes do país, assaltante de banco, um homem que diante da sociedade não teria mais jeito. Não tenho orgulho do que eu estou falando, mas tenho orgulho do que eu sou hoje, como pastor evangélico. O Carandiru, ele foi o início da organização dos presos. E essa escola de organização espalhou para todo o Brasil, porque ali tinha a violência do Estado muito forte. E uma forma, então, de se proteger contra a violência do Estado é se organizar. Eu saí na intenção de comprar um carro para trabalhar com transporte próprio, né? Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso de alguma coisa que eu fique do lado dos meus filhos para ver eles crescer. Então o Senhor preparou para mim uma van. Trabalhei com essa van há 3 anos. No começo, como eu não tinha criança ainda para pegar, eu fazia frete aí para gráfica, tudo que aparecia eu fazia. Hoje eu trabalho com transporte escolar. Eu pego por dia 430 crianças. O Complexo do Carandiru teve início na década de 20, quando foi inaugurada a Penitenciária do Estado, começo da década de 20. E, bom, naquele momento, a penitenciária foi inaugurada para ser um presídio ideal, exatamente como havia sido pensado pelos penitenciaristas, que imaginavam que era possível regenerar e tratar os presos por intermédio de isolamento noturno e atividades coletivas durante o dia. Na década de 20, o preso saía da penitenciária do Estado sabendo ler, sabendo escrever, com uma ou várias profissões, porque ele tinha vários cursos profissionalizantes. Lá ele fazia esportes, porque era a ideia de medição, corrupção. Sem dúvida era um modelo falido e tanto que provocou um massacre, provocava inúmeras rebeliões, etc. Mas o sistema atual que buscava criar um tipo de prisão mais eficiente, capaz de reeducar ou ressocializar, acabou dando errado também. São vários carandirus hoje. Para mim foi uma ocorrência da polícia, não chamo de massacre, porque a polícia recebeu ordem para invadir, certo? Do governador Fleury na época. Os policiais cumpriram ordem e massacrados foram policiais que foram condenados, que muitos sequer estavam lá e foram condenados a si mesmos, que é o maior absurdo da justiça brasileira. Foi a mais grave violação de direitos humanos num estabelecimento prisional do mundo. Olhando as entrevistas, por exemplo, dos sobreviventes, todos os relatos de terror nos remeteram muito claramente ao Holocausto. E eles usam a palavra Holocausto para descrever aquilo que seria o horror do que aconteceu naquela tarde de 2 de outubro. Entendeu? Muita morte. Morria, por exemplo, 2 no 9 na segunda, aí na outra semana os caras matavam 3 no 8. Aí na outra semana os caras queriam matar 4 no 9. Entendeu? Aí foi onde esse grupo, nós nos juntamos para quê? Para tentar parar com essas mortes. Entendeu? Então aí a gente era parte da faxina, né? A faxina, não sei se vocês sabem, numa cadeia a faxina é o coração da cadeia, a faxina, né? É quem executa, quem limpa, quem faz, quem leva e quem traz, né? E
Então, tem um certo respeito. Porque aqui é a cruz de vocês. Presídio é cruz, é sofrimento. Ninguém vem para cá querendo. Hoje, quando você fala em Estado e grupo organizado, fica difícil de definir o que é Estado nessa situação toda aí. O que é o Estado? Nossas periferias, e sabe perfeitamente que quem controla a questão da violência são as facções. Nos presídios é a mesma coisa. Qualquer presídio hoje do Brasil, para você entrar no meio da população, tem que pegar autorização dos faxinas ou dos chaveiros, quem está na organização daquele presídio. Então, o presídio hoje está na organização desses grupos, no caso. E o Estado favorece isso. O Estado dá força para isso. Depois de 7, 6 anos e pouco, aí saí, tudo diferente, né? Aí comecei a procurar emprego. Durante esse ano eu trabalhei porque todo dia eu chegava lá, cadê o atestado de antecedente? E puta, fui. E não consegui esse atestado. Por quê? Porque eu tinha que ter um certo tempo na rua para ter esse atestado, eu tinha que ter algumas certidões. E de repente eu não tinha só um processo, eu tinha vários, então eram várias certidões. O que dificultava de eu trazer todas e levar até onde tinha que pegar desse órgão competente para pegar esse atestado, né? E se estendeu durante alguns anos. Aí chegou um tempo que já não tinha como eu pegar o atestado, eu tive que falar, não tem atestado e o que seria, então tchau. A sociedade não está preparada, o presidiário hoje, ele cumpre a pena dele, saiu no semiaberto, um exemplo. Ninguém dá emprego para ele. Quando eu fui tentar arrumar emprego, eu saí da cadeia, me pediram um tal de antecedentes criminal, que é um tal de nada consta. Eu fui na Polícia Federal tirar um nada consta e veio tudo consta. Então, cadê que me deram alguma coisa? O cara olhou aquela ficha desse tamanho, 28 metros de papel, moço, que é isso? Não, eu era traficante, eu tinha 6 mil traficantes no meu poder. Eu liderei o tráfico de droga internacional, ligação com a máfia chinesa e máfia italiana. Eu fui um traficante da barra pesada, como na linguagem popular. A minha capivara, que é a linguagem policial, era 28 metros de papel. Então, a sociedade não está preparada para isso, as empresas não estão preparadas, as autoridades não preparam o camarada para sair. Mesmo no momento da punição, o direito humano precisa ser respeitado. Então a gente reconhece muito a ideia do direito humano, e é um senso comum, especialmente no Brasil hoje, de que o direito humano é um direito para aquele que comete crime. Quando na verdade não é, né? O posto de saúde funcionando bem, a escola pública funcionando bem, o direito político e social sendo respeitado, isso tudo tem a ver com direitos humanos, porque impede a chegada no limite da violência. Os direitos humanos, eles não fazem nada. Eu já fui em enterro de dezenas de policiais, nunca vi ninguém deles lá. Eles só vão no enterro de bandido. Um grupo de pessoas que só criticam a polícia e só protegem os bandidos. E a população sabe disso. Tudo que é para o bandido, eles são favoráveis. Tanto é que eu estou dizendo, eu nunca vi nenhum deles no enterro de um policial, nunca da assistência à família de um policial. Sempre eles estão lá do bandido. Tem bandido, eles estão lá. E, infelizmente, os nossos governantes fazem a mesma coisa, vão junto com eles. Eu já vi situações que eu falo, pera lá, isso aí não é um cara que está numa função pública de julgar alguém, porque ele está com, aí, sabe, um conteúdo moral em cima, avaliando aquela pessoa que está assim, passando por cima de todos os direitos que a pessoa tem, assim, direitos humanos, sabe? Eu vou montar uma delegacia para cuidar dos animais que estão sendo humilhados. Gente, pelo amor de Deus, os animais estão sendo humilhados, humilhado está sendo nós que saímos da cadeia e não tem o que comer, o que correr atrás, um emprego para trabalhar. Olha só, esses dias, tava lá morando lá sozinha, pagando R$300 de aluguel, sem trabalho, com a água e a luz saía R$370, R$380, quase 400, um cômodo do tamanho desse aqui que vocês estão vendo. Fiquei sem o meu gás, não tinha o que comer dentro de casa. Tinha o arroz, tal, tudo bem. Não tinha o que comer. O que eu fiz? Fui num lugar que eu já trabalhei e pedi emprestado para minha patroa. Por favor, você tem como? Ah, eu não tenho. Fui de um lado, não tinha. Fui do lado, não tinha. O rapaz foi me chamou para traficar. Perguntou para mim, e aí, Tchulica, tem como você ficar aqui umas 3 horinhas, que eu tenho que resolver umas fitas aí? E você passar uns bagulho aqui pra mim, que eu te arrumo o dinheiro do seu gás. 3 horinhas eu podia passar 30 anos na cadeia, mano. Você entendeu? Porque se a polícia me pegasse com aquele tanto de droga que eu tava ali, lança-perfume, farinha, crack, maconha, você imagina, é uma quantidade nervosa de cada saquinho.
Foi 3 horinhas mesmo, 3 horas e meia, que foi o tanto que o menino demorou. Mas eu rezando ali, ó, pedindo a Deus só pra mim conseguir meu gás pra me comer. Com esse dinheiro, eu fiquei, você acha que ele me deu mais do que os 35? Ele me deu 40 reais. O gás era 33, 32. Eu comprei o gás, comprei 1 quilo de arroz e uns legumes eu pedi na quitanda. Eu pedi os legumes pro homem pra mim poder fazer, pra mim comer. Qualquer mulher que saiu do sistema prisional, ela vai estar um pouco mais, numa condição mais complicada do que um homem. Porque a mulher na sociedade já tem em si os seus fatores de exclusão, né? E opressão. Se ela passa pelo sistema que também aí fornece para ela mais um pezinho, rapaz, é difícil, viu? Vocês veem que eu choro porque eu não gosto de perturbar ninguém, magoar ninguém. Não queria que estivesse acontecendo isso. Eu tô muito chateada com isso, muito chateada. Por isso eu falo para vocês, se o governo ajudasse a gente, eu não precisava estar passando por isso. Olha, é verdade que nós temos uma boa parte de criminosos que são pobres. Mas isso não quer dizer que eles não são pobres bandidos, são bandidos pobres, na verdade. Não deve haver nenhuma contemplação da lei em relação ao bandido. Seja o criminoso engravatado, que está lá na Papuda de Brasília, seja o bandidinho de bermuda e chinelo da esquina. Eles fazem mal para a sociedade da mesma forma. O sistema penitenciário hoje ele precisa ser revisto, né? Eu acho que fundamentalmente nós temos que primeiro criar mais presídios. Sinto muito, nós temos que criar mais presídios para que eu possa encarcerar as pessoas que precisam ficar encarceradas e com isso aumentar o sentimento de impunidade. Eu também não vejo essa questão como uma necessidade 100% de ressocialização. O aprisionamento não é o único modelo de punição. Hoje as prisões estão superlotadas e nos 27 estados brasileiros, de dentro das prisões, se comanda o tráfico de droga do lado de fora. As prisões viraram grandes centros de gestão de crime, né? Então, quando você aprisiona em grande quantidade, muitas vezes você acaba contribuindo até para a formação de redes e contatos, uma espécie de NBA na carreira criminal. Eu não acredito que a instituição prisional seja capaz desse movimento de ressocialização. Então, durante muito tempo, né, então do final do século XIX até pelo menos meados da década de 60, acreditava-se muito que no interior da instituição prisional era possível preparar as pessoas para a vida em sociedade. A partir dos anos 60 ficou muito claro que a prisão impõe um movimento de exclusão do indivíduo, do meio social, dos seus vínculos afetivos, dos seus vínculos comunitários, dos seus interesses, que vai absolutamente no sentido oposto a esse esforço de fortalecimento das relações sociais de uma determinada pessoa. Agora, com relação à preparação do preso como egresso e voltar à sociedade, nós temos um grande mito que é a ressocialização. Você não transforma uma personalidade atrás de grades. Alguns estados do Brasil, depois do Carandiru, tentaram refletir algumas propostas, mas não temos nada efetivo que pode dizer o Estado conseguiu fazer o Cadeira Termina, reintegração social. Não existe isso no sistema prisional brasileiro. E a gente sabe que desde que foi criado o sistema prisional, ele nunca cumpriu essa função e nunca vai cumprir, porque é contraditório. Alguém que não sabe viver em sociedade, você isola para aprender a viver em sociedade. Então o sistema prisional, na sua origem, na sua base, já é contraditório. Não tem condição nenhuma, né? O sistema foi feito para que a pessoa não volte a fazer parte do mundo, né? Eu acredito na recuperação do ser humano. Mesmo que a recuperação desse ser humano seja do governo. Por quê? Porque para recuperar o preso tem que recuperar o governo, né? Para eles poderem enxergar e para poder reeducar o preso. Porque enquanto não tiver essa recuperação, não dos presos, do governo, o preso vai continuar do mesmo jeito, a escola vai continuar do mesmo jeito e, né, acho que sucessivamente. Mas eu acredito. Por que continuamos acreditando na prisão? Porque ninguém hoje em dia acredita que a prisão ressocializa ou faça algum bem para qualquer pessoa. O enigma é saber, então, por que continuamos usando a prisão para resolver todo e qualquer problema social. Ainda não se inventou algum modelo mais eficiente do que a prisão, né? Mas cada vez mais se discute a importância das prisões ficarem restritas aos crimes violentos e aos crimes graves. Tráfico de drogas, furto,
e outros tipos de crime que não envolvam violência, não necessariamente precisa levar ao aprisionamento. Existem penas alternativas, não significa que não se defenda a punição, deve haver punição, mas outros tipos de punições, que podem ser desde multas que atinjam o bolso do criminoso, ou mesmo penas alternativas de diversos tipos. O sistema penal que temos hoje, ele só colabora, que é um sistema seletivo, que ele gosta de prender a juventude periférica e pobre. Tu podes ver, o nosso presídio foi feito para essa população. A cadeia e o sistema de punição, de maneira geral, sempre foi e nasceu para atender a população negra, escravizada, e depois, do pós-abolição, os descendentes dos escravos e a população trabalhadora e pobre como um todo. Então a cadeia é para pobre, a cadeia é para negros no Brasil. Temos que ter outra justiça penal, outra forma de lidar com a delinquência. Então é a mudança aqui da justiça penal e também da própria sociedade. Mas as experiências que eu conheço que saíram e que se reinseriram na sociedade não foi pela política pública, foi pela garra, força, apoio da família, apoio dos amigos. Eu faço parte do Conselho Gestor, né? Eu sou membro do Conselho Gestor aqui do Casarão, junto com o pessoal do Amigos da Vila, né? Que eu represento lá do Jardim Brasil, Centro Cultural Nelson Mandela, né? Que é esse centro cultural que a gente está formando. Mas tenho muita fé, muita. Hoje eu acho que na minha opinião, acho que eu estou mais aqui em pé devido por onde eu passei, o que já aconteceu comigo por causa da fé, por causa de Deus, por causa que se fosse por outro motivo eu tinha ido. Eu saí, fui trabalhar, aí fui lutando por aí, né? Já fui vendedor do baú, já vendi embalagem plástica, vendi saco de lixo e assim por diante. Eu nunca tive carteira registrada e sou aposentado. Nunca trabalhei para ninguém e sou aposentado. Essa é a minha aposentadoria. Esse se chama LOU, é por idade. Eu vendo revista, trabalho umas 2, 3 horas por dia. Só não trabalho dia de segunda-feira. Eu recebo um salário mínimo de aposentadoria e ganho R$4.000 por mês com a revista. Quando foi um dia, o meu pai, legítimo, apareceu lá, ele veio de Goiânia. E ele tinha sabido que a minha mãe tinha morrido, ele veio para pegar um dos filhos para ajudar. A minha irmã, por não gostar muito de mim, que eu era mais danada, entregou eu para ele. E meu pai, um dia chegou bêbado em casa, eu estava dormindo, meu pai me amarrou e me estrupou. Entendeu? Ele me amarrou, meus pés, meus braços, e me estrupou. Só que quando ele fez isso comigo, foi a primeira vez que eu senti ódio na minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos. Eu senti um ódio muito grande. Que ele me machucou, ele me bateu, ele fez coisas horríveis comigo. Eu fiquei muito doente, eu fui internada, fiquei 1 ano sem falar, foi muito sofrimento. Sem andar, O que aconteceu? Eu arranquei o olho do meu pai dentro de casa com um garfo. Porque depois que eu consegui me soltar, eu dei uma pesada nele, ele tava bêbado, ele caiu, eu peguei aqueles garfos de levantar folha seca assim, enfiei nos olhos dele e arranquei o olho dele. E saí correndo peladinha pelo meio das mandioca. Fui sair na avenida. Quando eu saí na avenida, veio vindo um carro, eu dei sinal, eles me levaram pra delegacia, eu voltei com o delegado, pegou ele em flagrante, ele foi preso, ficou 10 anos e eu fui pra FEBEM. Tenho 2 filhos, uma menina que tem 34 e um filho que tem 40 anos. Primeiro que eu estou andando ainda, estou lutando dia a dia, né? E eles têm a vida deles, eu tenho a minha, não quero saber de nada, não me envolvo com eles. Eu estou imune a isso por causa do tempo que eu fiquei preso e ficava olhando, aguardando visita e não vim, entendeu? Então, já acabou isso daí para mim, acabou o sentimento de negócio de visita, não tem mais sentimento. A cadeia endurece muita pessoa. É isso. Quem está me ajudando é meu cunhado, minhas primas que eu faço faxina, que é a Jaqueline e a Vânia, lá de São Miguel Paulista, de Itaim Paulista. Elas que estão me ajudando, é mãe e filha. Eu faço faxina na casa das duas.
Eu sou o ex-líder e um dos fundadores de uma facção do Rio de Janeiro conhecido como Comando Vermelho. E fui condenado pela justiça brasileira a 300 anos e 6 meses de cadeia. Condenado por um total de 76 assassinatos, 15 assaltos a bancos, tráfico de droga, formação de quadrilha e crime organizado. Trago no meu corpo 16 perfurações de bala e hoje sou livre para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Você crê em milagre? Hoje sou conferencista internacional, por já termos pregado em 32 países, América, Ásia e Europa. E sou um ex-líder e fundador de uma facção conhecido como Comando Vermelho, não PCC. Apesar que PCC tem 9 estatutos do PCC, que foi eu que criei. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, que passei para a igreja, o Comando Vermelho começou a me perseguir e a tentar tirar minha vida. Eu fui ameaçado de morte. Ou eu voltava para o Comando Vermelho, ou eles me matavam. Foi a época que fui obrigado a deixar o país e fui morar fora do país para que eu pudesse escapar da morte, não viesse a falecer. A sociedade me vê hoje com outros olhos. Antigamente todos me criticavam e me julgavam. Hoje me vê como uma pessoa vencedora, mas vencedora eu não sou. Sou vencedor em Cristo, não pelo que eu tenho. Marcas muito fortes. Marcas até do tipo das 5 horas da tarde, normalmente hora da contagem, né, nos presídios. Então você tem que estar ali de pé, que a polícia vai passar e contar. Das 5 horas da tarde, uma pessoa que sai da prisão, ela para, sabe? Condiciona o corpo, assim. Ou uma pessoa que passou por um RDD, que é aquele regime diferencial, sabe? Que é ficar 1 ano numa cela, sozinho, sem sair, sem ninguém. Provoca, tipo, sabe aqueles unidos, assim? De ficar muito tempo em silêncio, porque eles mesmo fazem todas as celas de modo a produzir esse sofrimento. E a pessoa sai de lá ouvindo esse silêncio, sabe? Eu saí de lá perturbada, eu falo sozinha. Você acha, eu tenho 52 anos, eu falo sozinha, às vezes tô lá no meu quarto, tô falando sozinha, tô aqui em casa só falando sozinha. Isso é perturbação, muita perturbação, muita coisa ruim que eu vi dentro da cadeia, eu vi gente morrer, eu vi gente matar, eu vi polícia bater, eu vi polícia invadir. É muita coisa. Eu já ia me condicionando que poderia sofrer isso, que poderia ter preconceito por diversas situações. Só não sabia que duraria tanto tempo, que hoje já faz 10 anos, mas é que nem você falou, a gente vai se moldando, né? Se moldando e aprendendo cada vez mais a superar. O que faz mudar a pessoa só tem uma coisa, a velhice. Se chegar a ficar velho, a pessoa muda automaticamente. Porque quando é novo é uma coisa, depois que fica velho já não tem a mesma garra que tinha antes. Costumo dizer que eu troquei as armas, a escopeta 765, a Mosmos, que é falta em torno de 22, a 380, a Requines, a Elzafal, a Magna 357, pelo um calibre de número 66, que é a Bíblia Sagrada. Então, meu sonho é abrir meu carrinho de tapioca, vender minhas tapioca aí, porque já que não dá para trabalhar para os outros, eu vou trabalhar para mim. Que não passa um aniversário meu nem dos meus filhos sem festa. Porque eu já passei fome na vida e hoje em dia o Senhor me dá de tudo. Então eu não tenho motivo para chorar. É só sorrir.